Deputada, ok, de Oi, volta. não sei o que houve, fiquei falando sozinha aqui. Perdeu a conexão. Deputada, uma outra pergunta que chegou aqui é como é o sistema de aposentadoria na Itália? O sistema de aposentadoria ele é muito parecido com o Brasil, tá? Existe o INPS, né, que é o INPS, que seria o nosso INSS no Brasil. Existe a contribuição. A diferença aqui é com relação às idades, né? A idade é muito mais alta. E uma coisa interessante que acontece na Itália é que a cada 5 anos eles fazem uma recontagem do que é a expectativa de vida média, né, dos cidadãos italianos e recalculam o tempo de aposentadoria. Então, normalmente sobe um pouquinho. Então, por exemplo, no ano passado teve esse recálculo e subiu mais 3 meses para o tempo de aposentadoria, porque aumenta, né, o tempo de vida das pessoas e relativamente aumenta também o tempo em que eles podem se aposentar, que é bastante interessante, mas funciona num sistema bastante parecido com o do Brasil. Certo. Deputada, chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe, Marta Pereira. Ah, que bom, prazer, dona Marta. A minha mãe pergunta, deputada, muito boa noite. Seu pai, deputado Rubens Bueno, lhe incentivou a entrar na política? Incentivou indiretamente, porque na verdade eu sempre acompanhei ele desde muito nova, né? De verdade, eu com os meus irmãos, a gente sempre acompanhou meu pai em todas as campanhas, viagens, e isso naturalmente a gente acabou sendo envolvido no processo. E desde que eu era nova, já com 13, 14, 15 anos, eu já acompanhava a política, já participava no partido, já coordenava projetos dentro do partido com a juventude, então sempre gostei bastante de poder participar. Fazia comícios, inclusive, né, que na época ainda tinha os comícios, que era muito interessante, eu gostava bastante de fazer. É, então acabou, mas ele nunca me disse, olha, quero que você seja candidata. Pelo contrário, né? Eu fui, inclusive, convidada na primeira vez por pessoas do partido, pelo grupo nosso, que me convidou. Eu fui deputada federal, candidata a deputada federal em 2006. Né? Não fui eleita e fui eleita depois em 2008 vereadora em Curitiba. Então, assim começou o meu processo. E com a Itália, muito menos, né? Porque quando eu fui falar para ele que eu queria me envolver mais com a política italiana, ele achou que era loucura, não tinha nem ideia de como isso poderia acontecer. Né? E no fim, fizemos a campanha e hoje estou mais inserida até na política italiana do que brasileira, apesar de ser da executiva do Cidadania, que é o meu grande berço, né? É. Eu quero aqui cumprimentar, acabou de entrar aqui na live, o meu professor de Direito Internacional na faculdade, professor Paulo Henrique Portela. Muito obrigado pelo prestígio, doutor Paulo Henrique Portela. Ah, muito bem. Deputada, existem críticas à União Europeia, né? Como a senhora vê, como a senhora enxerga a União Europeia? A União Europeia ela tem sido muito questionada nos últimos anos, né? Principalmente com o Brexit, alguns países, a própria França, alguns grupos na Itália começaram a botar as asinhas de fora, tentando seguir o mesmo caminho. Eu sou suspeita, na verdade, eu sempre fui uma grande amante da União Europeia, do sistema europeu, inclusive minha tese de mestrado é sobre a jurisdição supranacional, onde eu comparo o sistema europeu com o sistema do Mercosul. Então, eu sempre gostei muito da União Europeia, eu acho que isso deu muita força para os países. Né? A Itália mesmo era um país que vinha se enfraquecendo muito economicamente e que com a União Europeia, sendo uma das fundadoras da União Europeia, né, acabou reconquistando o seu patamar no mundo. Então, eu acho que a União Europeia tem que ser preservada sim, mas tem critérios que de vez em quando precisam ser reavaliados, né? Como no caso agora do momento dessa crise. A crise veio primeiro na Itália, atingindo em cheio a Itália, enquanto os outros países ainda estavam se preparando para serem atingidos. E ao invés de darem a mão para a Itália e ajudar naquele primeiro momento, principalmente com equipamentos hospitalares, com dispositivos de proteção individual, eles, pelo contrário, fecharam,
o mercado interno para que esse tipo de produto não saíssem dos países, né? E não deixaram vir para a Itália já se programando para uma crise que pudesse vir no país deles. Ou seja, houve um individualismo muito grande, né? A União Europeia deixou de existir naquele momento. Então, isso foi muito ruim. Logo em seguida, claro, teve muita discussão, principalmente na questão econômica, e aí, com a economia existindo o Banco Central Europeu, acabou tendo vários acordos para poder dar esse suporte financeiro, e foi o que realmente ajudou muito a Itália nesse momento, porque não é só as pessoas que estão tendo né, esse endividamento enorme a cada dia, mas é o próprio Estado, o próprio país, porque tem um custo muito alto tudo isso, né? Então, a saúde é completamente pública, o custo disso é realmente muito alto. Então, hoje a União Europeia dá total suporte nessa questão econômica, mas num primeiro momento houve sim um individualismo por parte dos países que ficou um pouco chato, digamos assim, né? Comprometeu um pouco essa ideia da solidariedade entre os países. Certo. Deputado, chegou aqui uma pergunta. Que tipo de ajuda alternativa, não é, a senhora pensaria em oferecer à população? Lembrando que esse tipo de ajuda já existe nos outros países, quase todos os países da União Europeia. Ajuda no sentido de auxílio? Não... Eu entendi auxílio. Tá, tá. A Itália, ela tem vários tipos de auxílio, né? Por exemplo, eles fazem para as pessoas autônomas, tem um valor que eles estão dando de 600 euros no mês. Para quem já tem empresa, já estão dando uma questão de 25% do que foi faturado no ano anterior, que é uma espécie de um empréstimo que eles vão começar a pagar daqui 2 anos só. Existem uma espécie de Cassa Integrazione, que se chama Fundo de Garantia, para aqueles que estão em casa, que é a empresa que ganha um salário, né, e que a empresa pode suspender esse contrato, que no Brasil também está tendo. Então, assim, muito mais o que se fazer além disso, né? E, claro, o principal é dar toda a assistência sanitária, né? Toda a questão hospitalar, de ter estrutura para atender essas pessoas. Eu acho que esse é o melhor auxílio que pode ter. Mas com relação à economia, como nós citamos aqui, quem mais sofre, no Brasil isso acontece bastante, é o trabalho não oficial, né? É o trabalho casual, né? Então, isso, quem trabalha dessa forma, quem não é registrado, quem não é cadastrado aí no Brasil, não está conseguindo ganhar R$ 600 que o governo está oferecendo. Né? Então, essas pessoas que ganham, de repente, a jornada, que ganham a diária, as pessoas que estão sofrendo. Então, deveria existir algum programa para atender essa população também, que a cada dia que fica sem trabalhar é o prato de comida que não dá para o seu filho. Né? Então, acho que aí é o que pesa bastante e são as pessoas que mais sentem. Deputado, chegou uma pergunta aqui. Fora o comércio, qual a principal atividade na Itália para a economia? Qual a principal atividade para a economia fora o comércio? A Itália sempre foi conhecida e se tornou uma das grandes potências, né, econômicas do mundo com a microempresa, familiar ainda por cima, né? Então, aqui na Itália, eles usam muito esse modelo de pequenas e microempresas familiares, como pequenos comércios mesmo, né? Claro que existe uma potência na indústria, principalmente no norte do país, aonde o coronavírus mais afetou, que é a região ali da Lombardia, Bérgamo, Brecha, são regiões muito fortes industrialmente falando. O norte da Emília-Romanha, essa parte do Vêneto, então são realmente partes muito fortes. Então, além do comércio, é a indústria e, claro, que o turismo, né? Turismo. Uma pergunta aqui, deputada Renata, o que a senhora acha da política chilena versus a política brasileira? Bom, a política chilena, eu acho que, em modo geral, o Chile teve um salto em qualidade enquanto país nos últimos anos, né? Conquistou também uma importância econômica, uma importância na atividade produtiva, uma importância nos seus produtos, né? E acho que
a política sempre contribui de alguma forma, né? Eu acho que tudo parte da educação, a formação, né, da sua sociedade, e aí, mas claro que esse é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho só dos últimos anos. O reflexo veio nos últimos anos. Então, tenho acompanhado pouco agora neste ano a política chilena, mas até 2018 eu acompanhei bastante, porque o Chile também era um dos países que eu representava no parlamento italiano. Então, tive bastante contato. Acho que é um país que tem se desenvolvido muito e numa política séria também, né? Mas o Brasil, eu acho que já não está no mesmo caminho, né? Pelo contrário, a gente passou de um extremo para o outro. Isso deixa muito a desejar, até enquanto gestão do país, e principalmente numa visão, né, do que é o Brasil aqui de fora. Isso não tem agregado muito para a imagem do Brasil e dos brasileiros. Isso não é bom, até no ponto de vista da economia, no ponto de vista de vários fatores aí do país, que acaba perdendo um pouco de valor e de segurança jurídica, né, para todos aqueles que querem investir ou que querem fazer negócios com o Brasil. Deputado, só pedir para ajustar um pouquinho aí o enquadramento aí da senhora no telefone. Angelo, vieni un attimo, per favore. Siediti qua a fianco, che difficile. Pronto, agora ok. Pronto. Angelo. Ok. Chegou uma pergunta aqui, deputada, do ex-deputado federal e advogado, doutor Crescêncio Pereira Júnior. Doutor Crescêncio, ele pergunta, deputada, a Itália sofre a peste do coronavírus muito antes do Brasil. Que conselho a senhora daria para nós brasileiros? O advogado, ex-deputado, doutor Crescêncio Pereira Júnior. Doutor Crescêncio, um prazer, né? Obrigada aí por nos seguir, né, nesta live. Olha só, eu fiz, inclusive, uma grande entrevista no começo da quarentena aqui na Itália, quando começou a onda aí no Brasil também. E o primeiro conselho era o do isolamento. Eu acho que não tinha outra forma a não ser o isolamento, porque é o único momento em que a gente consegue se resguardar é estando dentro da nossa casa e não tendo contato com outras pessoas. Então, a sugestão é realmente que fique o máximo em casa. Eu sei que é ruim, nós estamos passando aqui pela mesma situação, já estamos há 2 meses, e aqui sem poder sair em forma alguma, né, de casa. Mas eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que tentar evitar o contato social. Em segundo lugar, as pessoas têm que se proteger, né? Usar proteção individual, no caso das máscaras. Eu não acho que usar fular ou cachecol pode ajudar muita coisa. Eu acho que tem que ser as máscaras mesmo, a luva, e assim eu acho que a gente consegue se proteger melhor, tendo o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, não se cumprimentando, infelizmente, né? Porque no Brasil a gente gosta bastante de abraçar os amigos, e eu acho que essa é uma das partes mais chatas, na verdade. Mas esses são os grandes conselhos. E claro, né, tendo qualquer sintoma, tentar avisar o quanto antes alguma assistência de saúde que tenha acesso, porque dessa forma eles vão poder orientar e dizer de que, né, como deve se comportar. Mas e eu acho que outras sugestões é para o próprio governo, né, para a gestão do país, de como tratar isso, de como conduzir isso. Eu acho que o Brasil não levou muito a sério no começo e agora está pagando um pouco o preço, né? A gente vê que aí tem aumentado muito os índices, são índices que podem perder o controle, e uma vez se perder o controle, a situação pode ficar muito ruim, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Infelizmente é uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer. Inclusive, o único que conseguiu tocar nesse assunto uma vez no seu mandato foi Barack Obama. E ele disse que se o mundo passasse por uma grande crise sanitária, por uma pandemia, ninguém estava preparado para enfrentar. E realmente foi o que aconteceu, né? No mundo hoje não tem uma organização que possa prevenir ou dar um total suporte numa emergência como essa. Então, deputada, hoje a previsão aí de sair do isolamento, quando seria em junho? A previsão é a partir de agora, segunda-feira, e a gente está louco para ver o que vai acontecer.
é já poder começar a ter algumas atividades, já volta a funcionar as fábricas, as pessoas já podem começar a encontrar familiares, alguma coisa já pode sair para parques, alguma coisa já vai poder começar a fazer. Mas eles não têm assim um programa exato, porque o que é a ideia? A ideia é ir testando a cada semana e ver como é que vão ser os números, né? Que todo dia tem o balanço do número de contaminações, de mortes, etc. Então, é ir acompanhando esses números dia a dia. Mas a previsão é que agora, a partir do dia 3, já tem essa abertura. A partir do dia 18, daí já começa comércio, algumas outras atividades. E daí, a partir do dia 1º de junho, que seriam restaurantes, cafeterias, que aqui é muito comum, né? Café tem toda a esquina, então, seriam atividades mais de convívio social mesmo. Então, vamos ver como é que vai ser até lá. Os números vêm em declínio, né? Os números da Itália, né? Bem Atualmente. declínio, mas muito lentamente. E Ah, essa que foi a coisa estranha, né? A Itália teve um baque bastante rápido, foi a primeira a entrar e está sendo a última a sair, né? O que a gente está dizendo aqui na Europa, porque está muito lenta essa saída do pico, né? Da crise emergencial. Então, não As, está. as fronteiras estão fechadas, né? As As fronteiras fronteiras. fechadas, inclusive com a União Europeia. Agora, nessa segunda fase, que eles estão chamando a fase 2, vai começar a ter, inclusive as pessoas aqui não podiam sair nem da própria cidade. Nós aqui, por exemplo, estamos numa cidadezinha de 10 mil habitantes e não podia sair nem da própria cidade. Pode sair de casa para fazer compra no supermercado, tudo tem que ser na cidade. Então, a partir de agora, a gente já vai poder começar a circular dentro dos estados. E então, as fronteiras estão fechadas em todos os sentidos, né? Existem algumas pessoas transitando, mas só com autodeclaração, que estão vindo por trabalho, ou por questão familiar, ou por questão de saúde. Inclusive voos, né, quase tá voando, acho que 5%, né, das linhas aéreas mundiais. Chegou uma pergunta aqui, deputada Renata, para a senhora, além do enfrentamento da epidemia e da crise econômica, quais os principais desafios da Itália nos próximos anos? Olha, eu até comentei isso, né? Eu acho que uma das grandes complexidades da Itália é uma burocracia absurda. Isso engessa demais o país para tudo, né? Então, eu acho que isso acaba, inclusive, afastando muito jovem, não criando, não dando oportunidade para os jovens. Então, eu acho que um dos desafios é esse para a Itália. É acabar completamente com uma burocracia absurda que se criou e transformou a máquina da administração pública numa máquina pesadíssima, caríssima e que quase não caminha mais. Então, precisa de uma mudança muito drástica nesse sentido e automaticamente, eliminando essa complexidade na administração pública, eu acho que as coisas caminham e fluem mais naturalmente, mais harmoniosamente, principalmente com relação às novas gerações, dando oportunidades, inclusive de abrir empresas, de terem seus negócios, oportunidades de mercado. Então, eu acho que o grande desafio da Itália é esse. A Itália, com toda essa burocracia, essa complexidade na administração pública, engessou muito o país. Então, ainda vive num modelo muito arcaico, né, digamos assim, de gestão geral. Certo. Chegou aqui uma pergunta do Rodrigo Saboia. O Rodrigo pergunta, deputada, para a senhora, qual o futuro das relações internacionais entre Itália e Brasil? Eu até vou complementar. Como é que a senhora está enxergando hoje a relação Brasil-Itália, né? E como o futuro dessa relação? Olha, a Itália e o Brasil, eles tiveram um grande calo. Sempre foi uma relação muito boa, são países irmãos, né? Nós temos aproximadamente 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil, é muita coisa, né? É o país que mais tem descendentes de italianos no mundo, então é realmente um país irmão. Teve um calo muito grande no passado, que graças a Deus foi resolvido, que foi a questão de Cesare Battisti, que era um terrível criminoso italiano, que ficou foragido no Brasil durante muitos anos, ficou no Brasil aproximadamente 32 anos, e teve ele tinha sido negado tinha sido pedida a extradição, né, na época do governo Lula,
e foi negada essa extradição pelo governo Lula. Isso criou um grande embaraço na relação entre o Brasil e a Itália. Depois disso, a Itália resolveu passar por cima desse problema, porque os interesses eram muito maiores com o Brasil, e retomaram essa amizade que já vinha sendo reconstruída nos últimos 5 anos. E agora também muito mais com a, com a volta, né, de Cesare Battisti para a prisão na Itália. Então, eu acho que tem tudo sempre para melhorar. Acho que podem contribuir muito, inclusive, um país com o outro, em vários sentidos. Não só na educação, nas universidades, em vários setores industriais, no Na mercado cultura, né? Na cultura, no turismo. também, né? Inclusive, a gente tem o próprio Instituto da Cidadania Italiana, a gente tem trabalhos na cultura, né? Eu trouxe, inclusive, para a Itália, quando fui deputada aqui, o projeto que é o projeto da Lei Rouanet no Brasil. Nós fizemos um estudo e transformamos essa lei aqui para o decreto da cultura na Itália, que também incentiva. Então, tem muita colaboração que dá para fazer entre os dois países, sabe? E o futuro, eu acho que pode construir muita coisa juntos, muita coisa mesmo, né? Deputado, chegou uma outra pergunta aqui do ex-deputado doutor Crescêncio. A Itália tem respiradores suficientes para atender a população? Hoje sim, hoje, mas até ontem não tinha, né? Porque foi uma crise muito rápida, uma multiplicação enorme, e não era tanto a questão de leitos, porque hospitais, a Itália tem uma estrutura hospitalar importante, principalmente no norte, onde foi a região mais afetada na Itália. Mas o grande problema realmente eram os equipamentos que serviam para esse tipo de problema, né? Esse tipo de pneumonia, esse tipo de respirador. E cada pessoa era uma necessidade, né? Então, foi bem importante que a Itália se movimentasse muito rapidamente para conseguir esse tipo de equipamento. Vieram equipamentos, eles conseguiram buscar em vários lugares do mundo, né? Então, hoje, inclusive, teve um grande programa do país aqui, do governo, para converter algumas indústrias em fabricação desse tipo de equipamento, em fabricação de máscaras, né? Então, financiamento do governo também para que essas indústrias e fábricas que estavam paradas convertessem parte para produzir esse tipo de equipamento. Então, hoje, a Itália está garantindo uma total assistência para todos que precisam. Deputada Renata, chegou aqui uma pergunta do professor, advogado de Direito Internacional, autor de obras jurídicas na área, professor Paulo Henrique Portela. Ele pergunta, deputada, qual a imagem do Brasil na Itália? Olha, o Brasil é um país muito amado pela Itália e pelos italianos, né? Isso de forma geral e desde sempre. É um país muito amado em todos os sentidos. Mas eu comentei anteriormente que o Brasil tem demonstrado uma certa insegurança, né? Na questão jurídica, na questão política. E não estou falando desse governo só, estou falando dos últimos períodos. A gente teve muito problema de governos, enfim, complicados, né, de um extremo para o outro, apesar do Brasil ter uma economia sempre em crescimento, de ter oportunidades de investimento. Então, a imagem, em geral, é boa, mas acaba não entendendo esses grandes percalços que acontecem, principalmente relacionado aos últimos governos. Outra pergunta aqui do doutor Crescêncio, deputada, qual a lição que os italianos estão tendo com a pandemia do coronavírus? Olha, é difícil porque eu acho que é tanta coisa, sabe, que a própria São tantos população aprendizados, né? Tantos aprendizados. muito aprendizado. O povo italiano sempre foi um povo muito solidário, né? Tanto que até hoje é um dos principais países que ajuda a emergência em outros países, com relação à África, projetos sociais de cooperação internacional. Então a Itália sempre foi um país muito solidário. Com relação aos terremotos, que volta e meia tem aqui dentro da Itália mesmo, o país inteiro se une, ajuda, e então é muito interessante, é um calor muito forte, assim, como o povo daqui se reúne em torno de uma causa. E agora não está sendo diferente, né? Então, assim, por exemplo, aqui no sul, nós estamos no sul, na Puglia, Calábria, Campanha,
são estados que têm pouquíssimos números de coronavírus, mas todo o país está na mesma situação e prezando não só pelos né, irmãos que estão no norte, mas muito mais, honrando um respeito pelas pessoas mais velhas, que são aqueles que têm o grande risco de serem afetados e de se tornarem vítimas fatais. Então, eu acho que essa é a primeira lição, né? E sempre um grande patriotismo, sempre, enfim, são vários pontos aí, porque assim, não existe um motivo porque a Itália foi afetada, não houve um descuido, não houve, foi realmente uma fatalidade, né? Dessa contaminação ter chegado aqui por primeiro, de não estarem preparados, imaginando que fosse um coronavírus, as pessoas estavam se contagiando sem saber. Então, não houve assim um grande fator, um grande erro, pelo contrário, né? Eu acho que todo mundo tentou fazer o possível e tanto que hoje a situação é igual no mundo todo. Chegou aqui uma pergunta aqui da Pamela Leone. A Pamela, ela pergunta, deputada, qual a mensagem que a senhora deixaria para os trabalhadores nesse momento tão difícil que estamos vivendo? Você como exemplo de mulher guerreira. Obrigada. É um dia bastante especial e foi até engraçado, porque eu tenho a Bianca, né, que é da minha assessoria, que cuida das redes e tudo. Ontem ela falou para mim, falou, qual é a sua mensagem que você quer dar no dia 1º de maio? E eu sempre penso muito nessa questão da mulher empreendedora. Eu acho que a mulher, a nossa geração principalmente, conquistou um espaço no mundo do trabalho muito importante, né? E ela mesma me falou, mas não vale a pena a gente dedicar esse ano as pessoas que estão enfrentando essa guerra do vírus? Eu falei, lógico, está corretíssima. E eu acho que é justamente essa mensagem, né? Aqui na Itália isso tem sido muito forte e no mundo todo, né? Esse grande aplauso que o mundo tem feito para as pessoas que estão nesse campo de guerra mesmo, né? Que é dentro dos hospitais, enfrentando esse vírus, porque aqui a gente acompanhava o dia a dia das pessoas, dos enfermeiros e dos médicos, eles não dormiam, né, por falta de mão de obra, por falta de leito, por falta de como atender essas pessoas. Então, foi realmente um campo de batalha e essas pessoas merecem essa homenagem, esse ano principalmente, né? Não é tanto por um emprego, mas é pela missão de vida. Deputado, eu quero aqui agradecer aqui o prestígio. Entrou aqui na live aqui o desembargador federal, doutor Fernando Braga, que nós fizemos uma live com ele, que foi um sucesso. Doutor Fernando Braga, desembargador, muito obrigado pelo prestígio, tá? Um grande abraço. Uma pergunta aqui do Átila, ele pergunta, deputada, a pecuária e a agricultura na Itália, ela é relevante ou muito relevante para a economia? Relevante, porque a Itália tem uma agricultura muito importante, inclusive uma qualidade, né, de agricultura muito importante. Quando a gente fala de frutas, verduras, a qualidade da mesa, né, da comida do italiano é uma cozinha simples, é uma alimentação simples, mas é uma alimentação muito bem cuidada. E isso se dá justamente porque principalmente no sul da Itália, uma população basicamente agricultora, né, camponesa, que cuida justamente do seu plantio e da sua comida. Então, é bastante importante, sim, principalmente na questão mais da agricultura. A própria Emília-Romanha, né, Bolonha, Cesena, tem grandes polos aí que são ícones no mundo todo com relação a esse tratamento do alimento, desde o plantio, como isso é recolhido, a distribuição, conservação dos alimentos e, como eu disse, dos alimentos mais simples, mas muito bem cuidados. Deputada Renata, eu queria que a senhora explicasse aí, por favor, quem tem direito a requerer a cidadania italiana, né? E, em paralelo, também eu já pergunto, tinham 2 projetos tramitando no parlamento italiano, que era um limitando a geração, não era? E outro que também acrescentando o jus soli. Então, eu queria assim, uma explicação assim, mais ou menos assim da senhora, por favor. Isso é um tema bastante amplo,
né? Eu, inclusive, fundei o Instituto Cidadania Italiana quando era deputada, justamente porque muitas pessoas me procuravam com esse interesse de fazer o reconhecimento da cidadania italiana. A Itália é um país que reconhece o ius sanguinis, então todos aqueles que têm o sangue, ou seja, que são descendentes de sangue de avós, bisavós, de antecedentes que nasceram na Itália, têm o direito, são cidadãos italianos, né? Não é que têm o direito de ser, eles nascem cidadãos italianos, então eles têm o direito de reconhecer essa cidadania. E esse é um processo que pode ser feito tanto pelos consulados, que aí no Brasil nós temos 8 consulados italianos por todo o território, vindo presencialmente na Itália, fazendo pelas prefeituras, ou pela justiça italiana, né? A gente trabalha bastante, eu como advogada também, com processos judiciais onde a gente solicita o reconhecimento da cidadania italiana. Então, todos aqueles que são descendentes de sangue, que tenham bisavô, um tataravô, até mesmo pai, avô, enfim, sem limites de geração. Inclusive, essa questão de limites de geração foi uma polêmica criada, até fui vítima de uma grande fake news na época, por alguns políticos adversários, que em 2018, mais ou menos, não, 2017, no Senado, eu na Câmara dos Deputados, e no Senado eles tentaram, na verdade, criar um projeto que limitasse esse direito de reconhecimento à cidadania até a terceira geração. Isso foi criado por um senador. Eu, inclusive, fui uma das deputadas que batalhei contra, tanto que esse projeto ele foi retirado na própria comissão, ele não chegou nem a se tornar um projeto mesmo efetivo que tramitasse em sessão plenária, né? Então, nós conseguimos, graças a Deus, combater isso, ainda o mal pela raiz, né? Até porque eu sou de quarta geração, então não existiria jamais motivo para fazer uma coisa dessa. Ao contrário, eu acho que e isso, inclusive, é uma lei constitucional, né, onde aqui o ius sanguinis é reconhecido. E da mesma forma, que foi muito mais polêmico ainda, dentro aqui do parlamento italiano, foi a questão do ius soli. O ius soli é o que dá o direito, não pelo sangue, que é o que nós temos de descendentes, mas pelo solo, pelo aqueles que nascem ou que vivem em território nacional. Então, um filho, por exemplo, de pais estrangeiros que moram na Itália ou que nasce na Itália, então, qual seria o direito dele de ser um cidadão italiano, né? Porque hoje nós temos pessoas aqui, jovens, que são filhos de pais estrangeiros, que nascem na Itália, são completamente italianos e que não têm a cidadania reconhecida. Então, foi um projeto bastante polêmico, foi aprovado, já sofreu alterações e continua ainda em discussão para ver quais são as condições que esses jovens precisam ter para poder conquistar a cidadania. Certo. Deputado, uma pergunta aqui: o que o governo italiano faz para o combate ao alto nível do tabagismo? O tabagismo, na verdade, assim, a Itália, ela é culturalmente tabagista, né? Teve um passado, um histórico bastante importante, né, na produção de tabaco, e então, inclusive os italianos fumam bastante, né, é cultural isso, apesar de ter diminuído aí nos últimos anos. Mas eu vejo que no Brasil existe uma campanha muito mais forte contra, sabe? Aqui não, teve, claro, a lei europeia há anos atrás que proibiu o fumo dentro de ambientes fechados. Isso foi imediatamente respeitado, as pessoas nem reclamam com relação a isso, mas as pessoas ainda fumam bastante e não existe esse grande preconceito. Voltou. Eu tô Você está aqui. me ouvindo? Sim. Uma pergunta aqui da Estela. Deputada Renata, quais as perspectivas de mudança de comportamento pós-pandemia? Bom, o comportamento vai ser obrigatório a mudar, né? Essa é a parte mais chata, como a gente falou antes. Não poder sair, encontrar os amigos, dar um abraço, enfim. Eu acho que essa realmente vai ser a parte mais chata. A gente vai ter que se reeducar, né? Reeducar, não cumprimentar, isso é uma questão também que eu acho que vai ser muito difícil, né? Eu só espero realmente que isso passe logo e que a gente possa voltar, né, a poder cumprimentar as pessoas, porque eu acho que é um dos gestos, né, que a gente como ser humano
tem, né, de dar afeto ao próximo, ao amigo, ao familiar, enfim, de encontrar as pessoas. Eu acho que isso é da nossa essência, né, da essência de vida do ser humano. Então, eu espero que realmente isso passe logo para que a gente possa retomar. Sim. Certo. Deputada, nós estamos aqui entrando aqui na reta final. Só uma pergunta aqui. Como é que está a questão de filas? Né? Porque tem muita reclamação, um negócio de filas para requerer a cidadania. Isso, como eu citei antes, existem 3 formas de fazer o processo de reconhecimento. Um deles é através dos consulados, que no Brasil são 8, através das prefeituras na Itália ou através do Tribunal de Justiça. Os consulados, na verdade, é onde tem muita fila, tá? Por que isso? Porque teve essa onda desse fenômeno, esse grande fenômeno, né, que as pessoas descobriram que pode pedir o reconhecimento de cidadania nos últimos 10 anos no Brasil. E isso acabou gerando uma grande onda, onde muitas famílias entraram com pedido junto, e isso tem realmente um acúmulo de processos de reconhecimento de cidadania nos consulados. Então, existe uma fila muito grande, essa fila varia aí em torno de 10 anos, 12 anos. E por isso que a gente acaba prestando um tipo de consultoria, de assessoria, para poder dar alternativas. Porque eu digo o seguinte, se a pessoa tem o direito, o Estado, a nação italiana, tem a obrigação de dar a ela esse direito, né? Então, até é essa forma através da qual a gente faz o recurso para o Tribunal de Justiça na Itália para poder fazer, então, a obtenção do reconhecimento. Deputada, chegou uma última pergunta aqui, só uma última pergunta que é interessante aqui. O Daniel está dizendo, deputada, já tenho a cidadania italiana. Como faço para pegar a carteira de identidade ou documento similar? Olha, o documento similar que pode tirar através do consulado italiano aí é o passaporte. Então, precisa ver que região que você mora é Fortaleza, então o teu consulado é Recife. Aí você precisa fazer o agendamento lá e para poder fazer o teu passaporte. Esse é o documento que você consegue tirar por aí. Agora, se você vier para a Itália ou estiver por aqui, você vai conseguir fazer a tua carteira de identidade também. Mas que no exterior você acaba usando muito mais é o passaporte mesmo. Ok. Deputada Renata Bueno, muito obrigado pela sua atenção, a sua gentileza, tá? Assim, foi uma honra grande para o Diálogo Aberto lhe receber novamente, né? Já lhe recebeu no rádio, gravou para o rádio, e agora aqui nas nossas lives, tá? E pedir aí que Deus abençoe a sua família, o deputado Rubens Bueno, que eu admiro tanto, tá? E que Deus nos tire o quanto antes dessa situação que nós estamos vivendo, para nós podermos, né, estarmos juntos novamente, Brasil e Itália, né, com o nosso turismo tão forte. Exato. Eu que agradeço, Rodrigo, né, essa oportunidade de falar com vocês aí em Fortaleza, enfim, falar com todo o Brasil daqui, né, de tão longe, mas com o coração aí, o carinho muito grande por todos vocês. Uma oportunidade realmente muito gostosa fazer esse bate-papo aí. Conte sempre comigo, que a cidadania italiana, direito, política, Com certeza. estou sempre à disposição, tá? Com certeza. Antes de encerrar, eu quero dar só 2 avisos, por favor. Um abraço a todos, obrigada aí por esses seguidores. Deputado, eu quero só dar aqui um aviso antes de encerrar, por favor, tá? Você está me ouvindo? Deputado, você está me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Pronto. Sim. Eu quero só dar aqui 2 avisos, né? Eu quero agradecer aqui a presença, a participação dos seguidores, das seguidoras que contribuíram bastante aqui com a nossa live, né? Segundo, eu quero pedir para quem não segue o Diálogo Aberto ainda passar a seguir, nos acompanhar. Nós estamos com lives diariamente. Deputado, amanhã nós teremos live aqui às 19 horas. Quem não lembra do grande jogador da seleção brasileira de vôlei, Bernard, que tinha aquele saque Jornada nas Estrelas. Uau! O Bernard vai estar conosco aqui amanhã às 19 horas, falando da carreira. Hoje ele é membro do Comitê Internacional Olímpico, do COI, né? Então vai estar conosco aqui um grande ídolo do esporte brasileiro, né? Então, muito obrigado, deputada Renata. Boa noite, obrigado, parabéns. Ficaremos em contato. Emília,
Obrigado a todos. Tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo prestígio, tá? De vocês abrilhantarem aqui a nossa live, né? A Lorena, a Pamela, a Rose Bueno, Margarete, a Rene, obrigado, Daniel, enfim, a Estela, o Átila, né? Assim, foram várias participações importantes. O professor Paulo Henrique, né? O doutor Crescêncio, o Ludmir Gomes, obrigado, Ludmir. Amanhã, às 19 horas, encontro marcado aqui. Teremos um grande ídolo do esporte brasileiro, né? Bernard Hajman. Bernard, né, jogou Olimpíadas pelo Brasil, né? Foi medalha de prata nas Olimpíadas, jogando pela seleção brasileira de vôlei. E tinha aquele saque Jornada nas Estrelas. Quem não lembra do Jornada nas Estrelas? O Bernard vai estar aqui falando da carreira, da história dele na seleção brasileira, né? E também do trabalho dele hoje no Comitê Olímpico Internacional. Tá? Então, professor Ludmir, obrigado, professor. Até amanhã às 19 horas, conto com todos. Tá? Obrigado, que Deus abençoe aí. Tá? Um bom final de sexta e um bom final de semana. Até amanhã às 19 horas. Valeu, professor. Obrigado.